Versículo que se encontra no capítulo de número 4 e versículo de número 4 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Querido amigo ouvinte da palavra de Deus, esse texto a qual nós aqui acabamos de ler vai fazer referência àquilo que Paulo ele estava ouvindo da igreja em Coríntio, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas de salvação. Mas as perguntas que eles tinham em seu coração era por que as pessoas elas não têm se convertido pela pregação da palavra. E eles queriam respostas de Paulo, porque Paulo para eles era alguém que Deus tinha enviado, com certeza. E Paulo ele vai consultar a Deus e vai escrever esta carta à igreja em Corinto. E ele vai falar algo sobre a cegueira. Ele vai dizer: olha, os homens, eles não conseguem entender, porque eles estão cegos, não conseguem enxergar. Enxergar o quê? A luz do evangelho, que é Cristo Jesus, na imagem de Deus. E com isso, eles estão impedidos de receber a palavra para a salvação. Por isso que eles não conseguem ser libertos, pois a cegueira vai muito além daquilo que vocês imaginam. Os homens daquela geração estão como estes, que os seus olhos estão cegos. Sabe pelo quê? Pelo pecado. O pecado tem cegado. E sabe como o diabo trabalha? São coisas que para nós é normal. É uma relação sem o casamento que gera a prostituição, ou é um casamento que é concedido por Deus no matrimônio, mas a outra pessoa, ou seja, o cônjuge, não obedece aquilo que foi dito diante do altar e acaba se desviando, adulterando e acaba se destruindo lá. São coisas simples que na nossa geração nós não temos dado crédito. E com isso a cegueira ela vai entrando. E como escamas não conseguem enxergar a verdade, que é o evangelho de Cristo. Porque o apóstolo Paulo aqui ele vai falar algo interessante. Olha, o Deus deste século, se nós formos ler e analisar que aqui o Deus está com letra minúscula, fazendo referência a alguém que pensa ser Deus, mas não é, fazendo referência ao nosso adversário, ao diabo. Ele cega os homens com uma facilidade muito grande, ou seja, os homens que se deixam ser cegos, porque Deus, ele deu sabedoria a cada um de nós, para obedecermos a sua palavra aqui nessa terra. Após o sacrifício de Jesus, todo homem pode abrir os seus olhos e enxergar a salvação que está além daquela cruz, aonde ele foi pendurado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todos sempre. Por isso, amigo ouvinte, entenda uma coisa: você está cego porque ainda não conseguiu abrir os seus olhos para esta palavra. A incredulidade está no teu coração porque o pecado tem te cegado. Ele tem feito com que você não consiga entender. E acaba assim que a incredulidade ela alcança você e tudo que se fala em referência a Deus, você não acredita. Você se tornou incrédulo porque algo lhe cegou. Alguém lhe cegou. A Bíblia Sagrada vai falar que um dos dardos do diabo, os inflamados do diabo, é o pecado. E com isso ele tem cegado a humanidade de uma forma onde eles não conseguem enxergar a verdade, que é Cristo Jesus, a qual o apóstolo Paulo aqui, neste versículo vai falar que os homens estão cegos,
que não consegue ver a luz que tem brilhado ao seu redor, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que está representado em Deus, a sua imagem. Analise, prestai-vos atenção o que está acontecendo ao seu redor. Jesus anunciou o sinal que está em toda a face da terra, dizimando multidões. É um sinal da sua volta tão grande que os homens não estão com seus olhos abertos. Continuam com a cegueira, na incredulidade, pensando que uma vacina vai trazer a eles uma nova vida, onde eles vão poder viver da mesma maneira que eles se encontram. Acordem, Jesus Cristo avisou que nos últimos dias aconteceriam coisas como essas, para que nós ficássemos atentos e preparados. Não, este evangelho não só foi para os crentes, como muitos dizem, é para todo aquele que crê e recebe Jesus como Salvador da sua vida. Tem gente que pensa que o crente convida ele para ir para a igreja somente. Não, é para que você venha praticar esta palavra que é poderosa e que está sempre batendo na porta do teu coração, dizendo: olha, Jesus Cristo, Ele te ama. Jesus Cristo, Ele tem um lugar preparado para ti nos céus de glória. Mas parece que os homens se deixaram se seduzir pelo inimigo, a qual não consegue abrir os seus olhos para enxergar nem um palmo à frente do seu nariz, para conseguir ver aquilo que Deus, através do seu Filho, deixou para nós, que foi o Evangelho, a qual Ele, na cruz, abre a porta da graça, a qual todos os homens que estão, a partir deste momento, vivendo, depois que Cristo ressuscita, abre-se o leque de uma tão grande salvação, a qual todo aquele que entrega a sua vida nas mãos de Jesus, ele começa assim a fazer uma obra extraordinária, para que outras vidas venham ser libertas por esta, a qual confessou o seu nome. Louvado seja Deus. Por isso, amigo ouvinte, analisai com atenção. O pecado sempre está batendo na porta de muitas pessoas. Depende de você, pois Jesus hoje bate na porta do teu coração, dizendo: olha, eu tenho a saída, eu sou a solução, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e estou vivo para sempre no céu de glória. Desperte, acorde deste sono a qual você está dormindo, porque o nosso Senhor, aquele que um dia foi pendurado em uma cruz, que ressuscitando subiu aos céus, quando os seus discípulos, olhando ele subir, 2 varões de branco, se puseram diante dele e disseram: olha esse Jesus a qual vocês estão vendo subir, da mesma forma voltará. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Querendo você ou não, amigo, que está distante de Deus, vivendo uma vida longe do Senhor, Ele vai voltar. Isso vai ser notório para todos os olhos contemplarem. Que Deus possa te dar oportunidade ainda mais. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.